skips, it's time for you to go to the moon. Take us to the moon, take us to the moon, whoa! Won't you take us to the moon? Haha, very funny. Oi, meus amantes de desenhos, aqui é a Malu, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tudo o que acontece no episódio 1 da primeira temporada de Apenas um Show. Então, pega a sua pipoca e vamos começar. Esse episódio começa com o Higby e o Mordecai se divertindo enquanto lutam com um boneco chamado Bic Burrito. E nessa brincadeira, o Mordecai arremessa o Higby contra o boneco, mas ele acaba mirando muito errado e o Higby é jogado contra a parede. E meu Deus, olha o tamanho da cratera que eles fizeram nessa parede. Eles acham tudo aquilo muito da hora, até que percebem a besteira que fizeram. Eles surtam por um momento e o Mordecai começa a reclamar sobre o quanto não devia ter aceitado a brincadeira para início de conversa. O Higby, já mostrando o quanto ele é responsável, diz que só o Mordecai seria despedido, porque foi ele que o arremessou com muita força e ele não tinha culpa nenhuma sobre isso. Daí o Mordecai retruca e dá logo a real pra ele. Quem inventou a brincadeira que pague o pato, Higby? Parando de culpar um ao outro, começam a pensar em uma maneira de resolver esse problema. Analisando as opções, o Mordecai percebe que eles não sabem consertar a parede e nem tem dinheiro para pagar alguém para consertar. Mas sabe de uma coisa que eu fiquei me perguntando depois de avançar nessa série? Por que eles simplesmente não falaram com o Saltitão? Se ele literalmente resolve tudo no parque. No episódio 16 da terceira temporada, chamado O Saltitão contra a Tecnologia, ilustra bem isso. Ele é muito bom em trabalhos manuais. O Saltitão é tipo um faz-tudo. Ele com certeza saberia consertar aquela parede. O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários. Mas enfim, ao invés de contar para o Saltitão ou diretamente para o Benson o que tinha acontecido, já que ele é o gerente do parque, eles resolveram pedir um aumento para pagarem alguém para consertar a parede. Então o Higby começa a interromper o Mordecai falando sobre como eles deveriam falar aquilo para o Benson. E diz ao Mordecai que eles deveriam usar o Rainbone. E assim, eu não fazia ideia do que era essa expressão, e eu fui pesquisar para saber o que significava exatamente. E pelo que eu entendi, é basicamente uma técnica de bater no corpo com as mãos. A utilidade? Eu não faço ideia. O Higby fica insistindo nisso e diz que aquilo com certeza iria salvar a vida deles algum dia. E bom, guardem essa informação. O Mordecai não concorda, então o Higby sugere uma outra coisa. Obviamente, eles não poderiam simplesmente pedir um aumento como seres normais, né, gente? Pelo amor de Deus, isso seria muito fácil. Então o Higby sacou um teclado mágico, que ele literalmente roubou de um feiticeiro, e ambos ensaiaram a coreografia para se apresentar para o Benson. Inclusive, a cena que o Higby revela como ele conseguiu o teclado foi censurada. Vocês sabiam disso? Eu aposto que vocês ainda não tinham visto a versão completa desse flashback. Deixem aqui nos comentários. I have my methods. Essa é a minha cena favorita. Não perde a graça essa risadinha do Higby no final. Depois de ensaiarem a coreografia, o Pyrolito aparece e eles resolvem testar nele primeiro. Uma coisa engraçada é que quando o Higby e o Mordecai vão se apresentar para o Pyrolito, o Mordecai diz que não quer chamar ele de otário, para ele não acabar chorando por ser muito sensível. É engraçada essa cena porque aqui no Brasil eles ainda o chamam de otário, mesmo após concordarem que não usaria isso. Fica algo bem contraditório, vocês não acham? Mas vendo a cena no idioma original, eu percebi que eles realmente não chamam ele de otário ou loser. Fiquem aqui com a cena. 5, 6, 7, 8. Give us a raise, loser. 5, 6, 7, 8. Give us a raise, pops. Good show! Bom, após testarem no Pyrolito e dar super certo, eles vão até o Benson e se apresentam meio acanhados. E mesmo sendo, sinceramente, bem ofensiva a forma como eles pedem aumento, o Benson aceita a proposta imediatamente e fala o quanto os dois são ótimos funcionários e ainda dá 20 pratas para cada um. Nossa, só depois de assistir mais dessa série você percebe o quão mágico era esse treco.
Inclusive foi testando com o Benson que eles tiveram certeza que o teclado era mágico. Porque pelo jeito o Benson não faria isso nem a pau. E bom, o resto da série comprova muito bem isso. Mas aí você então pensou, claro, agora eles vão consertar a parede, podem usar o teclado e ficar de bônus com a graninha que o Benson disponibilizou. Ou só seguir o plano inicial e pagar alguém para consertar com o dinheiro que ganharam. De qualquer forma, problema resolvido. Certo? Certo? Bom, meus amigos, só que não. Ao invés de simplesmente consertarem a parede com o teclado ou com o dinheiro que haviam recebido, eles saem por aí fazendo tudo o que sempre quiseram. Como diria minha avó, caíram na gandaia. O problema começa mesmo quando o Saltitão fala: "Vocês não deviam estar fazendo o que vocês fizeram." O Mordecai e o Rigby acabam ficando inseguros e desconfiam que ele sabia do buraco na parede, ou das loucuras que eles andaram fazendo com o teclado. Também os malucos foram parar no espaço. Eles queriam o quê? Acabam que eles nem dão chance pro Saltitão se explicar. Eles usam o teclado e sem querer o Rigby acaba mandando ele pra lua. Logo o Benson aparece perguntando pelo Saltitão. O Mordecai, percebendo a gravidade do que tinha feito, confessa ao Benson o que tinha acontecido. Óbvio, o Benson não acredita e dá risada da cara dele. Então o Mordecai é obrigado a provar pra ele. Então o Rigby, Benson, Mordecai e o Pirulito entram no carrinho de golfe e vão todos pra lua, salvar o Saltitão. Mas antes disso, enquanto se aprontavam para a viagem, fizeram a esperteza de deixar o Rigby sozinho com o teclado. Ele mandou um monte de tralha pra lua. E não só isso, o gênio ainda criou um monstro, metade ele, metade pluma traseira do Mordecai e a cabeça do boneco que eles estavam brincando no início do episódio. E largou lá, na lua, com o Saltitão jogado lá também. Agora, pessoal, o Rigby nem queria salvar o Saltitão para início de conversa, só porque o Saltitão provavelmente brigaria com ele. Mas falando sério, quem no lugar do Saltitão não reclamaria, né? Sério, eu achei isso bem irresponsável da parte do Rigby. Só pelo fato dele cogitar fazer isso já pegou muito mal. O que vocês acham? Se bem que no episódio 5 dessa mesma temporada, ele quase deixou o Saltitão morrer de novo, mas dessa vez por conta de um pedaço de bolo idiota. Rapaz, quão irresponsável o Rigby consegue ser. Enfim, eles chegam na lua e encontram o Saltitão fugindo do monstro. A lua cheia de tralha e o carrinho deles acabou virando na aterrissagem. Então Mordecai diz para o Rigby enfrentar o monstro juntamente com o Benson, enquanto ele e o Pirulito desviam o carrinho de golfe. O monstro estava segurando o Saltitão na mão, à beira de engoli-lo já. E então o Rigby usa o teclado, mas as filhas infelizmente acabaram. E vocês lembram do Rainbow? Era mais importante do que você pensava. O Rigby corre até o monstro e começa a bater na perna dele, o que foi o bastante para o Saltitão fugir, pegar o Rigby antes de ser esmagado e voltarem para o carrinho. Então sim, Rainbow literalmente salvou a vida deles. Desesperados e ainda fugindo do monstro no carrinho, o Saltitão fala para levarem eles de volta para casa. O Rigby repete que está sem as pilhas, mas o Saltitão mete a mão nos fios do carrinho, conecta ao teclado e ele simplesmente começa a funcionar de novo. Então eles voltam para casa por muito, mas muito pouco mesmo. No fim, o Mordecai e o Rigby começam a comemorar e o Rigby levanta o teclado sobre a cabeça porque conseguiram se salvar. Mas o Benson, sem perder tempo, pega o teclado e entrega ao Saltitão, que quebra na mesma hora. Furioso, ele ainda exige que os dois devolvam os 40 pratos que receberam dele. Eles se deram bem mal. O mais engraçado é que nessa volta toda, a parede do quarto fica totalmente destruída. Tudo desmorona, menos a parte que eles quebraram brincando. Eles ficam se perguntando se o Benson reparou ou não na parede. Fala sério, né? Depois de tudo que eles aprontaram. E no fim, eles só consertaram o buraco colocando um post por cima. Sério, esse episódio é incrível. Vocês precisam assistir de novo. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e tchau!